Vamos lá, moçada, mais um exercício aqui agora, ó. Nessa nossa atividade aqui, questão número 5, antes de eu introduzir com vocês os comentários desse exercício, preste bem atenção em um detalhe que eu já expliquei em sala de aula para vocês, que diz o seguinte: eu tenho aqui dois blocos. Existem duas formas de eu aplicar força para gerar um movimento nesses dois blocos. Nesse primeiro bloco, eu venho aqui e coloco uma força na horizontal, amarro uma corda na horizontal e puxo ele na horizontal. Então, repara que o meu movimento foi feito na horizontal e a força também aplicada está na horizontal. Repara que a força e o movimento são iguais. Conclusão, o que eu posso dizer para vocês? Quando você for usar a fórmula trabalho igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, você vai colocar esse cosseno como sendo zero, porque força e movimento, os dois estão na mesma direção, não tem ângulo entre eles. Agora, nesse outro exemplo aqui, o meu objeto eu estou aplicando uma força na diagonal. Só que aplicando a força na diagonal, esse meu bloco ele não está subindo, ele está vindo na horizontal, ele está seguindo esse sentido. Então, olha o que eu estou escrevendo aqui. O movimento vai continuar na horizontal. Só que a força que está sendo aplicada, ela está na diagonal. Então, quando você vir usar essa fórmula, trabalho é igual força, distância, cosseno do ângulo, você vai vir aqui no cosseno e vai colocar cosseno de 30 graus. Fechou? Então, você precisa dessa teoria para entender esse exercício. Então, vamos lá. Um bloco de gelo flutuante é empurrado por uma correnteza através de um deslocamento. Professor, mas o que é esse deslocamento, esse número feio? Imagina comigo o seguinte, eu tenho aqui um bloco de gelo, uma correnteza, e nessa correnteza eu tenho aqui um bloco de gelo. Esse bloco de gelo, com a força que foi aplicada nas águas, ele vai ser empurrado e vai se deslocar. É isso que o exercício está falando. Mas esse deslocamento ele foi apresentado para você na forma de vetor. Quem é o vetor? O que significa I? I é a componente do eixo X. E lembra que J é a componente do eixo Y. E esse vetor eu posso escrever ele como sendo 15 e menos 12. Então vamos localizar esse vetor, vamos desenhar ele. Então vamos analisar esse deslocamento. Aqui está o nosso deslocamento, 15 metros em relação ao eixo X, marquei aqui, e menos 12 em relação ao eixo Y. O vetor ele sempre sai da origem e vem até o ponto aonde eu marquei. Agora vamos entender o que significa isso no contexto. Vem comigo aqui, ó. Você concorda comigo que aqui eu fechei um triângulo retângulo? Esse triângulo retângulo que eu fechei aqui, ele tem essa largura dele vale 15 e essa altura do triângulo vale 12. Você precisa encontrar para mim a hipotenusa, o vetor resultante. Duas formas. Ou você aplica o teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Ou você vai na sua calculadora, aperta POU, que é uma tecla que está lá em cima, se eu não me engano, na segunda linha, e digita os valores. 12, a vírgula está em cima da tecla delete, está bem em cima. 12,15 e o exercício vai te dar o comprimento, esse valor. E aí você vai achar nesse valor aqui como resultado 12 e 15 aqui a gente encontrou 19,2. 19,2 o quê? No caso, metros. O que significa isso, pessoal? Se uma coisa se moveu 15 metros para a direita e se moveu 12 metros para baixo, sentido sul, é a mesma coisa de dizer que ela se moveu na diagonal 19,2 metros. Então, quando a água bateu aqui, ó, nessa pedra de gelo, esse gelo flutuante ele se deslocou 19,2 metros.
Então vamos lá, ó. O exercício pediu para a gente calcular o trabalho realizado. Então, quando eu quero calcular trabalho, eu faço trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Para calcular o trabalho, eu preciso da distância. A distância eu já descobri, é 19,2. Agora falta eu descobrir a força. Repara que força é medido em Newton, e o exercício deu para você que esse bloco de gelo, a água bateu no bloco de gelo aplicando uma força de 210 Newton no sentido do eixo X e 150 Newton no sentido do eixo J. Então, X e Y. Olha aqui, ó. Montei no plano. Falar que uma força aplicou 210 no X e 150 no Y para baixo é a mesma coisa de dizer que ela está aplicando uma força de quanto na diagonal? Preciso descobrir essa força resultante. Então, olha aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou aplicar o teorema de Pitágoras. Como eu comentei agora há pouco, se você não quiser aplicar o Pitágoras, vai de novo e usa 210 com 150. Ó, 210 com 150. E aí você vai encontrar o valor dessa hipotenusa. O valor da hipotenusa deu 258 newtons, que foi a força aqui. Aí, fechou, né? Então, eu já tenho que a força é de 258 newtons. Tem a força e tenho aqui a distância. Então, sempre lembra, quando uma coisa é dado em vetor, você precisa desenhar e achar o vetor resultante. Agora eu vou achar com vocês quem é o cosseno do ângulo. Lembra que para eu calcular o cosseno do ângulo, eu preciso achar o ângulo que está sendo formado entre a força e o movimento. Olha a explicação aqui no começo do vídeo aula. Aqui eu tenho o deslocamento. Esse bloco se deslocou 15 para cá e 12 para baixo. Então, ele está deslocado em relação ao eixo X. Quantos graus? Para eu descobrir esse ângulo, e aí eu vou tirar esse triângulo que eu marquei, esse ângulo que eu chamei ele de θ, aqui embaixo para vocês. Ó. Olha que fácil. Eu venho aqui, acompanha comigo. Aqui eu tenho o ângulo θ. E aqui eu tenho fechando o meu triângulo, certo? Vou descobrir esse ângulo, que é o ângulo do deslocamento. Para eu descobrir esse ângulo, eu vou verificar aqui. Essa altura vale 12 e esse cateto, que é o cateto adjacente, vale 15. E aqui eu posso aplicar tangente de θ. O que é tangente? A medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Para você fechar isso daqui, você lembra o seguinte, eu quero achar que ângulo que aplicado a tangente dá 12 sobre 15. Então, operação inversa da tangente. Então, eu venho aqui, aperto lá Shift tangente. Então, vai ficar tangente de menos 1. 12 sobre 15 eu escrevo em forma de fração usando a tecla AB/C, lá da nossa calculadora. E aí eu vou conseguir encontrar que esse ângulo vai ser 38,6 graus. Esse ângulo aqui, o θ, é 38,6 graus. Então vamos marcar aqui no canto, ó, da nossa cola. A distância, que a gente chamou de movimento, ela está formando um ângulo de 38,6 graus. Agora eu vou olhar a força. Vamos ver o ângulo que a força está formando. Eu venho aqui novamente, a força com esse mesmo eixo. Retiro esse triângulo aqui, ó, igual vocês estão acostumados, ó, bem fácil. Fecho o triângulo. Esse cateto vale 210, esse ângulo é o θ e esse cateto aqui vale 150. Aplica tangente do ângulo. O que é tangente? Cateto oposto dividido pela o adjacente. Então, o ângulo aqui, você fazendo as continhas na calculadora, igual eu ensinei aqui em cima, vai dar como resultado 35,5 graus. Conclusão, ó, vamos concluir entender. O movimento está formando um ângulo com esse meu eixo X, o movimento, de 38,6 graus. É isso daqui.
E a força com esse eixo está formando um ângulo, se você colocar aqui, ó, de 35,5 graus. Aí eu pergunto para vocês, qual é o ângulo que está sendo formado entre movimento e força? Ó, movimento e força. É a diferença entre os dois. Então, aqui é cosseno de 38,6 menos 35,5. Aí você vai na calculadora e faz toda essa continha aqui, ó, só isso daqui. E aí você vai encontrar o resultado que vai ser o trabalho. Ele deu 4.946 joules. Tá aí, moçada. Fechou mais um exercício e teoria importante nesse pedaço. Aquele abraço para todo mundo aí.